nosso curso com Maria, Mãe de Jesus, estamos vendo o lugar de Maria nos Evangelhos. Estamos nos debruçando agora, ou nos debruçaremos, sobre o Evangelho de Mateus, que foi escrito entre os anos 70 a 80. E ele descreve a função de Maria na origem de Cristo. Faz uma referência, eu já falei sobre isso, à profecia de Isaías 7:14. Mateus recolheu várias tradições sobre Maria. E depois, algumas dessas tradições, os outros dois evangelistas, também sinóticos, também apresentam. Até Mateus guardou um comentário dos nazarenos sobre Jesus. Mateus 13:55. Não é Maria sua mãe? Não é Maria sua mãe? Os nazarenos, os habitantes de Nazaré, é que fizeram essa pergunta. Mas aqui eu quero destacar alguns dados novos que Mateus apresenta sobre Maria. Por exemplo, quando no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, está falando da genealogia de Jesus. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Está falando da genealogia, Jacó, pai de José, e depois esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E Mateus deixa claro que José não é pai carnal de Jesus. Ela nasceu de Maria. E pouco depois, no sonho que o próprio José teve, Mateus vai deixar claro, quer dizer, reproduzindo as palavras do anjo, que aquele que nascer dela é obra de Deus. Há uma outra passagem de Mateus que merece assim um destaque especial, e que encontramos no capítulo 1, versículos 22 a 23, relativa à profecia de Isaías, onde mostra que Maria é aquela virgem que concebeu por obra do Espírito Santo. Por obra do Espírito Santo. Sempre destacando a origem sobrenatural de Jesus, a origem divina. Assim, o nome Emanuel, a expressão Deus conosco, que no texto de Isaías tem um significado assim um pouco aberto, um pouco indeterminado, tiveram assim uma ideia clara no Evangelho de Mateus, que lhe deixou claro, olha, o Emanuel nasceu de uma virgem, aquela jovem de que falava Isaías é virgem, dela nasceu o Salvador. As outras passagens que Mateus faz, nas quais faz referência a Maria, os evangelistas sinóticos também já apresentam. Mas aqui eu gostaria de dizer uma palavra sobre José, que é uma figura extraordinária. Tá certo, não é o pai carnal de Jesus, mas é o pai escolhido pelo Pai Eterno para dar assim um nome, para dar uma legalidade à situação de Jesus. O evangelista Mateus, no capítulo 1, versículo 19, tem uma passagem muito breve sobre José, mas que é importantíssima no contexto bíblico. José, um homem justo. Justo na Bíblia é um homem completo, observante da lei, que coloca Deus em primeiro lugar e que faz tudo para agradar a Deus. E um homem que aceita a sua missão, a missão escolhida pelo Pai, para dar assim a paternidade jurídica a Jesus. Mesmo não sendo o Pai verdadeiro, tornou-se assim o Pai pelo amor, pelo carinho, pela autoridade com que cuidou dele, com que o educou. São Bernardino de Sena, que morreu no ano 1444,
fez um discurso sobre São José muito bonito, do qual eu tomei a seguinte passagem. Assim como a Santa Igreja tem um débito para com a Virgem Maria, porque por meio dela nasceu Cristo, deve também um especial reconhecimento e reverência a José. Nós temos um débito para com São José, porque cumpriu ele, um homem justo, cumpriu a vontade de Deus, procurou fazê-la e cumpri-la até o fim. Nós poderíamos nos perguntar, como José olhou para Maria? E uma segunda pergunta, e como José olhou para Jesus? Quem nos ajuda a responder a pergunta, como José olhou para Maria, é o evangelista Mateus. Ele escreve que antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Então o evangelista Mateus dá um lugar muito especial em seu evangelho a José. Aliás, toda a cena da infância de Jesus é do ponto de vista de José. O evangelho de Mateus dá o ponto de vista de José. Lucas vai apresentar Jesus do ponto de vista de Maria. Então apresenta-o como um homem temente a Deus, que cheio de dúvidas em seu coração, quer separar-se de Maria. Mas o próprio Deus intervém, revela-se a ele, e ele percebe que o que acontece em Maria é obra do Espírito Santo. E a partir daí, abraça a causa e cumpre fielmente o seu papel. E como é que José olhou para Jesus? Uma convivência íntima, o acompanhou desde Belém, foi o seu tutor, o que respondeu pela sua manutenção. Com que carinho ele deve ter olhado? Hoje, José é chamado de protetor da igreja, padroeiro da igreja, justamente por causa disso, porque cuidou daquele que é a cabeça da igreja. E se cuidou com tanto carinho de quem é a cabeça, como não cuidará de nós, os seus filhos? E sabemos como é forte a devoção do nosso povo a São José, e com razão, porque ele recebeu uma responsabilidade única e a cumpriu com fidelidade até o fim. E não poderia ser diferente. Deus escolheu ele, homem justo, e o preparou, e lhe deu graças especiais para ele ser aquele pai perante o mundo que realmente desse condições de Jesus nascer no meio de nós e como se descendente de Davi. No nosso próximo bloco, falarei da presença de Maria no Evangelho de Lucas e nos Atos dos Apóstolos.